Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o seu canal Abra a Sua Bíblia. O meu nome é Alan Alves e estou aqui para, junto de vocês, lermos uma passagem bíblica e sermos edificados pelas palavras vindas diretamente do Senhor. Então, abra sua Bíblia em livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Vou esperar um segundo para você abrir. Bom, acredito que você tenha aberto a sua Bíblia e vamos ler essa passagem. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu vou ler em outra versão aqui, que é a versão minha Bíblia de estudos, né? Essa Bíblia aqui, que é maravilhosa, não está à venda, mas ela é muito boa, tem muito comentário, tem muita explicação que facilita o entendimento. Então, meu irmão, eu te indico a ter uma Bíblia de estudos, é muito bom. Vamos lá. É a mesma passagem, tá? Só que em outra Bíblia. E, vendo as multidões, teve grande compaixão. Tinha grande compaixão e simpatia, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor, sem líderes espirituais. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara, almas para serem salvas, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Não há muitos pregadores da justiça. Rogai, pois, ao Senhor da seara, Cristo é o Senhor, que mande ceifeiros para a sua seara. A colheita de almas é dele e tem que ser colhida à sua maneira. Oh, maravilhoso Deus! Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de ler da tua palavra, a oportunidade de poder receber de ti os ensinamentos diariamente. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Edifica nossas vidas e que nós possamos aprender e ensinar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, isso aqui, essa passagem me leva a vários pensamentos, a várias formas de enxergar tudo isso que acontece, né? Jesus é perfeito, então este é o pensamento perfeito de quem está vivendo junto da palavra, de quem está vivendo aquilo que Deus tem para a própria vida e para a vida dos outros ao seu redor. Mas note, aqui a gente fala em compaixão, não é? A compaixão é algo divino. Ter compaixão envolve uma conexão mais profunda e ativa. Não apenas reconhece o sofrimento do outro, mas também gera um desejo genuíno para ajudar. Tô lendo aqui o meu esboço, né? Tô aprendendo agora a fazer desta forma. Mas quando nós temos compaixão pelas pessoas, nós não simplesmente identificamos o problema e a necessidade dessa pessoa. Nós não colocamos a proximidade, a entender, a ter um ponto de vista parecido com o próprio para ver o que ele realmente necessita. E se compader disso não é simplesmente, coitado, ele precisa de um pastor. Se compader dele é,
poxa, ele precisa de um pastor, eu vou orar para que ele tenha um pastor. Eu vou orar para que Deus coloque na vida dele um pastor perfeito, perfeito para ele, que o leve à proximidade com a palavra do Senhor. De outra forma, existe um sentimento chamado pena. Como que é este sentimento? Sentir pena é um sentimento mais passivo e muitas vezes carregado de superioridade. É olhar para o sofrimento do outro com dó, mas sem a necessidade de se envolver. A pena pode criar uma barreira entre quem sente e quem sofre. É isso mesmo, quem sofre pena. Se alguém tem pena de você, ele está sim te fazendo um mal. Se alguém demonstra pena, se alguém usa para você a palavra coitado, ele está contra você, mesmo que sem ter isso na própria mente, mesmo sem conseguir entender que está te fazendo mal, essa pessoa está te fazendo mal, simplesmente porque nós somos filhos e herdeiros do reino de Deus. Nosso Pai é dono de tudo. Nós não somos escravos, nós somos filhos, temos direitos e esse reino também é nosso. Então, ter pena, olha aqui, eu tenho aqui as definições. Sentir pena é um sentimento mais passivo. A pena pode criar uma barreira entre quem sente e quem sofre. Pedimos a Deus que tenhamos compaixão ao invés de pena. A verdadeira compaixão é ouro, verdadeira e eterna. A pena é como o ouro de tolo. Como é que é o ouro de tolo? Ele brilha, mas não vale nada. Ter pena não vale nada. Achar coitadinho não vale nada. Vale você levantar e ajudar. Vale você orar com o irmão. Vale você sentir e entender a dor que o seu irmão tem e buscar com ele uma ajuda. Isso é ter compaixão. Sentir compaixão envolve uma conexão. Você se conecta quando você tem compaixão. Jesus se conectou aos irmãos. Qual era a necessidade de Jesus nesse momento? Você consegue me responder? Qual era a necessidade de Jesus quando ele estava pregando, curando e ensinando? Isso mesmo. Jesus não tinha necessidade de nada. Para ele estava tudo correndo conforme os planos de Deus. Ele estava fazendo aquilo para o qual estava na terra. Mas ele teve compaixão. Ele identificou que aqueles irmãos ali precisavam de um pastor. Precisavam de alguém que os cuidasse, que os trouxesse cura, palavra, entendimento, que estivesse com eles em todos os momentos. E essa pessoa não era Jesus naquele momento. Ele entendeu que aqueles irmãos ali tinham que ter mais do que estavam tendo. E em muitos momentos você vai passar por lugares e vai perceber esta necessidade também, não só em seus irmãos, mas para você também. Às vezes você vai estar num deserto de compaixão, um deserto onde, no máximo, terão pena de você. E ter pena não vai resolver, não vai te ajudar a resolver. Achar pessoas que tenham compaixão é uma bênção divina. É você estar numa situação ao qual você não consegue nem pedir a Deus e ter um irmão, uma irmã que chegue para você e chegue com as palavras de Deus, aquelas palavras que conseguem cuidar e curar o seu coração. Então hoje eu te pergunto, a pena é um bom ou um mau sentimento? Melhor, a compaixão é uma pena? Nesse texto que lemos aqui, percebemos que Jesus não estava com pena de ninguém. Pena ele não estava. De forma alguma ele estava pensando, coitados. De forma alguma. Jesus estava ali com as mangas puxadas para o alto e orando, e curando, e ensinando, e buscando. Cara,
ter uma licença poética para imaginar o quanto Jesus trabalhava nesses 3 anos do ministério dele. Quantas pessoas o procuravam e ele dizia não a alguém? Ele parava e não orava, não curava? Ele fez isso o tempo inteiro enquanto homem no mundo. Oh, como eu queria ter vivido aquela época. Mas assim, ele se entregava totalmente, ele se entregou na cruz, mas antes ele se entregava totalmente. Então, irmãos, para voltar ao texto, Jesus aqui declara que devemos pedir aos céus mais trabalhadores, porque a seara é grande, mais pessoas dispostas a dar o seu tempo para levar a palavra de Cristo a todos os lugares, mais pessoas dispostas a estudar, a ler a palavra, a abrir o seu coração e entender o que Deus tem para ti, para poder cuidar, para poder entregar a sua vida, para poder entregar às pessoas aquilo que elas precisam vindo de Deus, para na verdade serem instrumentos do reino de Deus. Nós não estamos aqui para crescer. Já diz um louvor, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constrange com a tua glória, porque só dele é a glória, a honra, o louvor. Eu vivo aqui para louvar ao Senhor. Você deve viver aí para louvar ao Senhor. Então hoje eu oro para que na sua vida você possa ter pessoas com compaixão e que você tenha compaixão dos outros irmãos. E que Deus esteja sempre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.